Projeto News, cobrindo o evento do Literasampa, só que hoje o Literasampinha. Para quem não conhece, o Literasampa ele promove a leitura, né? Então tudo que estiver relacionado à leitura, o Literasampa faz parte. E estamos aqui com a nossa convidada, que é a Tayane Porto, né? Muito obrigada por aceitar fazer a nossa entrevista. Eu que agradeço. Ela fez uma contação de história agora maravilhosa. A gente vai pôr um trechinho para vocês daqui a pouquinho, para vocês verem como é lindo, maravilhoso. A gente já gostou muito, as crianças adoraram, tenho certeza. Ficaram visadas demais. Aprendi como tomar sol. Você podia contar um pouco mais assim da sua história, como você começou na leitura, como que é isso para você no dia a dia? Tá. Eu sempre tive contato com histórias. Meu avô e minha tia foram meus contadores de história, que eu tenho como referência. E aí eu cresci assim, sentada no pé da cadeira do meu avô, com meu avô contando história. Pra dormir, pra bater papo mesmo, porque ele já era velhinho, né? E aí eu acho que a sociedade exclui um pouco os velhinhos. Então o meu avô, nesse caso, via em nós, netos, oportunidade de conversar. E aí ele transformava isso em histórias e eu achava lindo. Aí eu cresci ouvindo histórias com meu avô. E ele também era leitor, toda manhã ele lia. E eu apreciava esse gesto dele, né? De esforço, porque ele não frequentou escola, então ele aprendeu a ler sozinho, com assim, experiências de uma pessoa, dica de outra. Aí ele aprendeu a ler. E essa era a minha referência. Então, desde criança também, minha mãe ia trabalhar, e aí eu ficava na creche. Quando eu chegava, eu começava a pensar nessas histórias e conforme eu fui aprendendo a ler, aprendendo a escrever, eu comecei a escrever as primeiras linhas. E aí, quando tinha aula de matemática, eu fingia que eu amava. Eu fingia que eu estava prestando atenção e fazendo as fórmulas. E, na verdade, eu estava com a página virada na última folha escrevendo um poeminha. Nossa. Mas não conta pra ninguém, né? Porque os professores de matemática não vão gostar muito de mim depois disso. Mas é a rotina de muita gente, né? Desde que desenha, ela escrevia, pô. Normal. Mas eu acho muito importante, assim, de diversos mediadores de leitura, pessoas que escrevem, eles contam que na infância sempre tinha alguém para contar uma história. E eu acho que é muito importante isso, meio que incentivar os pais a ler para as crianças, porque aí as crianças elas crescem com aquela ideia da importância de ler, né? O que você acha disso? Você acha fundamental isso? Eu acho sim. Acho que a criança é o pai do adulto, né? Acho que a gente precisa ler para as crianças. Nada melhor do que o exemplo, sabe? Se tem só na escola, a gente tem aquela coisa de ler para fazer uma prova. É uma coisa mais... A criança, a gente já tem a coisa de ler, mas de um lado ruim, não por gosto. Isso, claro, pela obrigação, né? Acho que a gente não pode pensar em leitura como obrigação. A escola pede que a gente leia, mas a leitura ela tem que ser encantada, o gosto ele tem que ser incentivado, com emoção, com carinho. Acho que a infância é uma ótima referência para a gente iniciar esse trabalho. Mas eu atuo também não só na infância, eu trabalho com crianças, trabalho com jovens, com adultos também, né, idosos. Todo mundo gosta de história, essa é a verdade. E aí os adultos, eles ouvem quando vai ter, ficam sabendo da programação e faz de conta que levou o neto ou o filho do vizinho do apartamento, mas eles também estão lá para ouvir. Então eu acho que assim, as pessoas elas vão aprendendo nessas mediações que elas gostam, né? E elas começam a descobrir que elas gostam de ler. E eu acho que é fundamental o papel do mediador e do contador de histórias hoje. Você é uma contadora ou uma mediadora? O que você considera assim? Eu também medeio momentos de leitura, mas a minha profissão é contadora de história. Eu escolhi ser contadora de história com toda essa influência que eu contei para vocês. E eu tenho muito amor, muita afetividade a essa arte. É o seu trabalho no dia a dia fazer contação de história ou você tem uma outra profissão além dessa? Hoje eu ocupo um cargo dentro da Secretaria da Cultura, há muito pouco tempo, onde eu também penso em estratégias de leitura. Mas há 6 anos que eu saí da sala de aula, eu era professora de português, eu saí da sala de aula para trabalhar
com contação de história. Então, eu vivo há 6 anos apenas digitais ou de trabalhos com contação de história. É difícil, mas é possível. É uma esperança que a gente tem, que a gente pode viver Da arte, da do que a história, gente né? gosta, né? Na verdade, a nossa vida é uma história. Então a gente consegue fazer dela uma história contando para as outras pessoas, né? Que bonito. Apesar do Google. Você pode contar um pouco sobre o seu livro? Pra Posso. gente, como veio assim, a história? Como veio? Esse livro aqui, ele chama Carrego Comigo, né? Eu consegui publicá-lo, não tinha dinheiro também, era uma adolescente que sempre trabalhei, e aí nunca consegui juntar dinheiro para realizar esse sonho, e a Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Guarulhos financiou para mim essa primeira publicação no edital de cultura. E aí eu tive a oportunidade de reunir todos aqueles poemas que eu fiz quando adolescente ainda, né, num processo jovem, bastante jovem da minha carreira, e reuni esses poemas para virar uma publicação. Eu tenho nesse livro bastante coisa voltada para criança e bastante coisa voltada também para adolescente, porque ele traz um sentimento, e muitas vezes de amor, e muitas vezes de luta social transformada em poema, e muitas vezes de ironia também, que eu acho que o adolescente ele tem um tom de ironia, né, nas suas ações. Vocês como jovens sabem me falar. E aí eu tinha isso bastante nas minhas primeiras escritas, e esse livro reflete esse processo. Hoje eu tenho me dedicado mais aos livros de literatura infantil, que eu estou em diálogo com algumas editoras para a gente publicar. Tenho 8 livros prontos, então em breve vou lançá-los. Mas por enquanto é só esse trabalho mesmo. De poemas curtos, estilo Manuel Bandeira, Mário Quintana. Gosto também muito de Manuel de Barros, então são os meus homens de inspiração assim. E é isso, né? Mais alguma coisa, uma mensagem que você queira passar para as pessoas? Eu posso fechar lendo um poeminha curto, pode ser? Pode. Se quiser cortar, até eu achar. Vocês vão editar, né? Legal. Michael, depois fala do PHPLL, que ela acha. Dá pra você falar? Vai cortar isso aí. Ah, tá, mas depois você perguntou o que acha do plano municipal. Não, depois corta. Agora não. Do plano municipal, o que acha, entendeu? Posso ler? Pode. Esse poema ele chama Boneca de Lata. E ele trata com um pouco de brincadeira com as cirandas e essa ironia que eu contei para vocês um pouco sobre a infância. Não a minha, mas de muitas crianças, né? Boneca de Lata. Ganhei-a na infância e foi vítima de atropelamentos. Dos grandes carros de meninos, crianças, minimachos. Atiraram-na do 2º andar. Amassou toda a sua cara. Levei 4 horas para fazer a arrumação. Desamassar aqui, desamassar ali para ficar boa. E ficou. Dura até hoje. Mas a da Grace era de porcelana. Caiu do 1º andar da prateleira e despedaçou. Carrega comigo. E assim a gente encerra a nossa entrevista. Eu quero agradecer a Tayane por ter cedido esse tempinho pra gente, falar um pouco do trabalho dela, ter dado a opinião dela. E é isso. Tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira falar para os jovens, né? Que é mais o público aqui. Eu acho que se vocês também têm esse gosto por literatura, por leitura, acreditem em vocês, sabe? Mantenham foco, mira na fé e rema, que a gente chega uma hora. Vamos dar um beijinho para vocês?
Obrigada, viu? Tchau. Eu que agradeço.